Sem delongas, Heron, nosso coordenador, mora em Natal, é paranaense, trabalhou a vida dele, funcionário público do Banco do Brasil, mas se envolveu em tudo o que de humanitário pudesse estar fazendo, e também dentro do trabalho dele no banco, foi uma pessoa fantástica para a ação social da congregação em Natal, porque ele conhecia pessoas que nós precisávamos conhecer para dar ajuda ao trabalho social na igreja. Então, ele não era só gerente de contas, mas ele também contava as façanhas de Deus por meio da igreja, e pessoas que não eram da igreja se uniam ao nosso trabalho e abençoavam pessoas, enfim. E ele tem temos hoje o privilégio de ouvi-lo na sua experiência de falar sobre ação social na prática. Heron, está contigo, enquanto isso eu vou abrir a apresentação. Boa tarde mais uma vez, né? A gente fica imensamente alegre, feliz de ver uma igreja viva. Quantos depoimentos aí foram dados, né? Eu acho que a gente poderia ficar aí passando por todos esses participantes, e hoje todo mundo tem alguma coisa para dizer. Então isso é muito bom, compartilhar isso é importante, porque nos faz refletir e nos dá ideia, e não é demérito nenhum a gente copiar coisas que dão certo, né? E eu vou trazer aqui alguns conceitos, né, algumas práticas e muitas reflexões sobre ação social. Pois temos a missão de anunciar o Evangelho de Cristo, para que as pessoas sejam salvas, e expressar o nosso amor de Deus para a humanidade. As perguntas, acho que devido à distância, assim, elas podem ser colocadas no chat. E aí, se eu não tiver tempo de responder agora, nesse tempo aqui, eu terei a maior satisfação de responder depois para cada um de vocês, tá? Então, fiquem bem à vontade. Se quiser criticar também é muito bom, porque o contraditório também ajuda a gente a ver uma coisa de um lado diferente, de um modo diferente, e é importante colocar isso também. Heron, só uma questão técnica, eu vou precisar, tem gente dizendo, bota em modo apresentação, o computador não está aceitando passar adiante naquele modo, eu vou precisar, hoje de manhã já aconteceu com a minha, e eu vou precisar deixar da forma como está, senão ele não muda de tela. Algum problema técnico? Não tem problema não, tem problema não. Eu escolhi o texto de Romanos 12, onde mostra a nova vida do serviço de Deus. Aqui Paulo começa a escrever a respeito dos privilégios e deveres da vida cristã. Nesse capítulo ele diz aos seus leitores, que são irmãos e irmãs na fé, como é que eles devem tratar uns aos outros. Eu gosto muito desse trecho, porque eu acho assim que ele contempla assim, tudo que a gente tem na vida da igreja, na vida do cristão. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho, esse texto, e aí para vocês também refletirem nele depois. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos.
A cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons, de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns com os outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém. Agora vamos compartilhar com vocês a próxima tela aí, que é a oração do voluntário. Ela foi escrita pelo pastor Firmino Bündchen e está no nosso livro aí do DAS. Podem ficar cada um como está. Amado Pai Celestial, voluntariamente enviaste teu Filho ao mundo para salvar a humanidade. Esta é uma demonstração do teu imenso amor pelos pecadores. E Jesus, de maneira voluntária, se ofereceu para cumprir a lei, que nenhuma criatura humana seria capaz de cumprir. Voluntariamente sofreu e morreu para a salvação do ser humano. Senhor, agora desejas que nos coloquemos à disposição para servir voluntariamente o nosso próximo em suas necessidades, tanto corporais como espirituais. Para cumprir essa missão, necessitamos da tua assistência e da tua bênção. Concede que nos incumbamos dessa missão, não forçados ou obrigados, mas de maneira voluntária, por amor ao nosso semelhante. Em nome daquele que voluntariamente se ofereceu para nos salvar e que juntamente contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, vive e reina, um só Deus, para todo sempre. Amém.
Então, o nosso tema, né, é compartilhando, né? Então a gente quer compartilhar com vocês aqui um pouco do que a gente entende como ação social. A sociedade, ela é composta por três setores, né? O primeiro setor é o Estado, o segundo o mercado e o terceiro é o terceiro setor, o qual a gente faz parte, né? No primeiro setor, ele é formado pelo governo federal, estadual, o Distrito Federal e também os municípios. O segundo setor é formado pelas empresas privadas, indústria, comércio e os prestadores de serviço. Já o terceiro setor é formado pelas associações, pelas organizações não governamentais sem fins lucrativos, né, as ONGs, né, as associações em geral, fundações e as igrejas. Então, as igrejas estão colocadas aí dentro do terceiro setor. Esse setor, ele não são dados atuais, porque dentro da ação social, as pesquisas ainda são muito pequenas, os trabalhos de pesquisa ainda não são tão grandes, mas ele emprega no Brasil cerca de 3 milhões de pessoas e tem cerca de 830 mil organizações sociais. E dentro dessas instituições, 83% não tem nenhum funcionário. Então, muitas dessas organizações trabalham somente com pessoas voluntárias. O próximo, pastor. Então, aqui, nessas passagens aqui, que inclusive já foi citada aí por outros, e vocês vão ver que muitas coisas que eu vou falar, muitas outras pessoas citaram, e isso é bom porque a gente vê uma sinergia, uma sintonia no que nós pensamos de trabalho social. Jesus responde e ensina ao mestre da lei dos fariseus e a toda a humanidade qual é o mandamento mais importante, né? Então, nessa conversa, né, o mestre pergunta, né, qual é o maior mandamento da lei, e Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Pois não, pastor, podemos passar. Ação social. Antes de dizer falar uma definição, que tem muitas, né? Cada um, às vezes, a gente acaba tendo uma de preferência, mas é importante destacar que há outros termos que são constantemente confundidos, como sendo sinônimos. Por exemplo, assistência social e serviço social. Cada um desses, eles têm as suas definições próprias e não podem ser confundidas assim com o conceito de ação social. Então, a ação beneficente, ela deve ser analisada em 3 níveis: a assistência social, o serviço social e a ação social. E pode-se explicar assim para um entendimento mais pedagógico, que numa breve ilustração e bem antiga, que não se sabe o autor, mas ela é bem pertinente, a ação social seria dar um peixe a alguém. O serviço social é ensinar-lhe a pescar. E a ação social é despoluir o rio para que nunca falte peixes para a pescaria. Aqui a ação social, ela vai um pouco além dessas outras duas. É a gente conseguir a emancipação, a inclusão dessa pessoa na sociedade, a sua independência, e que ela seja também um agente de transformação, né? E aqui a gente precisa também fazer uma distinção, já foi falado, mas só reforçando. Quem são os necessitados? Até o trecho aí que nós lemos aí de Romanos fala nos necessitados, né? O pastor Ayrton já falou que muitas vezes até a compreensão de necessitados é somente as pessoas pobres economicamente,
Mas não, são todas as pessoas, todos temos necessidades, né? Se não for financeiras, econômicas, a gente tem necessidades de um abraço, de um aconchego, de alguma coisa. Então, os necessitados somos todos nós. Outra, pastor. Aqui, sim, uns conceitos mais atualizados, né? O que é o assistencialismo. É a iniciativa que promove um bem-estar temporário para quem tem alguma necessidade e em um determinado momento. É uma ação assistencialista, por exemplo, seria dar um prato de comida para alguém que tem fome. E a reparação social é um processo que dá condições para alguém em determinada situação de vulnerabilidade mudar sua condição, oferecendo a possibilidade necessárias para que essa pessoa seja protagonista da sua transformação. Então, inclusive, Reagan, né, que foi presidente dos Estados Unidos, diz que o assistencialismo se deveria medir pelas pessoas que saem dessa necessidade, e não pelas pessoas que têm essa necessidade. Então, é um passo importante, né? Aqui nesse slide a gente está mostrando assim a figura, né, do homem ensinando a pescar, mas no nosso entendimento é importante você dar o peixe, né, porque tem situações que realmente você tem que dar o peixe pela necessidade, mas depois você precisa ensinar a pescar, depois você precisa pescar junto com essa pessoa para ela ter condições de sair dessa situação, dela ser incluída na sociedade, e depois um último passo seria essa pessoa ser uma multiplicadora também da ação social. E isso a gente tem exemplos aqui no nosso trabalho que isso também acontece. E esse, para mim, hoje é assim, o objetivo final de a gente alcançar. Claro que isso não se alcança de uma hora para outra, mas é um trabalho que ele tem na sequência, a gente quer esse resultado. Quando a gente chegar a esse estágio, a gente já está num estágio bem maduro da ação social. Aqui tem um exemplo aqui da Constituição de 88, para a gente assim, refletir um pouquinho. Ela foi considerada uma Constituição cidadã, porque ela apresenta lá dentro do que foi aprovado 78 artigos que dizem respeito a direitos humanos, mais 42 de direitos sociais. Então, aqui dá assim, uma impressão maravilhosa que foi feita uma Constituição para o povo, para o cidadão. São 120 opções aí. Mas é importante a gente, às vezes, ser um pouco crítico nisso aí também. Eu não falo assim críticos no sentido de só ser contra, mas crítico para você entender a situação, por que aquilo chegou nisso aí. E se você for analisar assim, os constituintes que aprovaram, estudaram e aprovaram, claro que a gente acabou elegendo pessoas, mas eram políticos também, né? Então, você vai entendendo a Constituição, você vai ver que tem muita coisa que foram feitos para privilégio para determinados grupos, né? Os deputados, senadores se protegeram, o funcionalismo público se protegeu, os ministros, o Superior Tribunal, todos eles tiveram assim atuações que procuraram a sua defesa. Só um exemplo, por exemplo, o salário dos ministros lá tipo do ministro Superior Tribunal, 40 mil reais, né? E ele não pode ser diminuído porque está na Constituição. Mas o salário mínimo, que é em torno de R$1.000, que também está na Constituição, que você tem que ter um salário digno para suprir algumas necessidades básicas, ele permanece no R$1.000, e aí
apesar dos cálculos hoje considerarem que o mínimo do salário seria em torno de 4 mil, mas eles não fazem se cumprir essa lei, porque diz que para a economia não pode, mas para o salário deles pode. Então é só uma observação para a gente, às vezes, ser um pouco crítico no que apresentam para a gente. Aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Eu, assim, incentivo vocês para que conheçam a Constituição, porque tem muitas coisas dentro disso que você pode retirar e também fazer valer os seus direitos e os direitos das outras pessoas. Ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, né, em 1948, que ela foi aprovada, 10 de dezembro, e ela tem 30 artigos. E isso aí surgiu com a preocupação, a tentativa de inibir as coisas, as atrocidades que tinham acontecido, principalmente que foram verificadas durante a guerra e que já vinham sendo acontecida. E aí os países signatários, né, assinaram isso para que fosse respeitada em termos do mundo todo. Mas, assim, tem alguns artigos aí que são muito difíceis de ser alcançados, né? E algumas coisas também não foram levadas em consideração, por exemplo, de diversos povos, né? Como a cultura em determinados povos, que o que é aceitável lá não é em outros. Por exemplo, a cultura árabe em relação às mulheres, né? Eles têm uma visão totalmente diferente, coisas que é aceitável lá e para nós aqui ocidentais é totalmente inaceitáveis. Mas, de qualquer maneira, a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas têm a sua importância e a gente, conhecendo mais, a gente pode fazer valer os direitos das pessoas também. Vamos dizer assim, é um avanço, né, para a humanidade, né, ter acontecido isso, mas é um sonho também a ser alcançado. A outra, por favor. Aqui uma afirmação aqui, a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Foi dita por Hannah Arendt, que foi uma filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais influentes no século XX. A privação dos direitos e a perseguição de pessoas de origem judaicas ocorrida lá na Alemanha, a partir de 1933, assim como uma breve prisão que ela teve, ela fez com que ela decidisse morar nos Estados Unidos depois disso, né? Então eu compartilho com essa afirmação dela, que realmente a essência dos direitos humanos é a gente ter direitos. Aqui, assim, uma demonstração do que é igualdade e o que é equidade, né? Você, às vezes, acha que fazendo tudo igual é o suficiente, mas, às vezes, a gente tem que fazer um pouquinho mais, né? A igualdade possui um significado relativo ao mesmo tratamento para todos os membros de um determinado grupo de pessoas. Já a equidade significa a promoção de iguais oportunidades para os membros desse grupo. Para isso, as diferenças entre as pessoas são consideradas. Então, às vezes, você pensa que promovendo a igualdade, você está fazendo a coisa mais correta, mas você tem que levar em consideração também que as pessoas são iguais, mas são diferentes, né? Então, iguais em direitos, mas cada um tem a sua diferença. Então, esse aqui é um exemplo assim que visualmente ele reflete muito isso e a gente também tem que pensar nisso quando a gente faz o trabalho social.
Aqui a gente vem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles são 17, né, objetivos gerais e 169 metas para ser alcançados aí até o ano 2030. Os objetivos do desenvolvimento sustentável são um apelo global à nação para acabar com a pobreza. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Mas pelo menos você tem que diminuir a números que sejam controláveis. Proteger o meio ambiente, o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Essa é a parte que coube ao Brasil, né, a Agenda 2030. Então, esses objetivos foram adaptados à nossa realidade, né? Aqui, então, esses 17 objetivos, né, os principais aqui, e aí a gente vê que tem, ali fala, por exemplo, de erradicação da pobreza, fome zero, tal, e dentro disso aí, dentro dessas metas, são, assim, tem coisas muito interessantes para cada um, vendo dentro da sua realidade, buscar opções de trabalho também, né? Às vezes a gente está procurando o que fazer, né, onde buscar isso, e aqui é uma fonte bem grande, né, de aí quase 200 itens para que a gente possa trabalhar, né, e pensar no que fazer para o próximo, né. E então esses objetivos deverão ser alcançados até 2030. Lembrando, Heron, que aqui algumas coisas para nós como igreja nós discordamos, por isso nós precisamos saber em que direção o mundo está indo, em que direção a sociedade está indo para nos posicionarmos, né? Às vezes, porque o quinto objetivo é a igualdade de gênero, nós discordamos. Se nós discordamos, nós temos que estar presentes nas discussões. Se nós ignoramos, as aprovações serão na direção que a gente está vendo como estão ocorrendo, né? Então, a gente traz isso para dentro da igreja, para a igreja conhecer a agenda da sociedade e poder ser voz ativa. Isso mesmo, né? Nem tudo que está lá é bom para todo lugar também, né? Tem coisas que dão certo num país e em outro não, né? Aqui um pouquinho sobre consumo consciente. E aqui uma reflexão do que o José Mujica, né, que é ex-presidente do Uruguai, falou. Inventamos uma montanha de consumos supérfluos. Compra-se e descarta-se, mas o que se gasta é o tempo de vida. Quando compro algo, ou você compra, não pagamos com dinheiro, pagamos com o tempo de vida que tivemos que gastar para ter aquele dinheiro. Mas tem um detalhe, tudo se compra menos a liberdade, né? Então, ele faz a gente refletir um pouco a maneira que a gente usa o dinheiro que a gente consegue com o nosso trabalho e dá uma visão, assim, bem assertiva, porque você pensa, às vezes, só no físico do dinheiro, né? O papel que você paga, o cartão que você passa. Mas você não pensa o que, às vezes, você sofreu para adquirir aquele dinheiro, para você conquistar aquele dinheiro. Então, o consumo consciente, ele nos faz refletir sobre isso. E o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. Então, vamos repensar a nossa forma de consumo e as maneiras como usamos os descartes do que compramos, né? O consumo consciente é uma mudança de hábitos, né, que começa em nós mesmos. Então, a hora que a gente colocar isso no nosso planejamento, na nossa vida, a gente pode também estar ajudando o meio ambiente
e o nosso planeta. Importante também a gente procurar prestigiar o comércio local, né, que você prestigiando o comércio local, você gera empregos, você gera mais oportunidades para as pessoas que são do local, e isso também é importante. O próximo, por favor. Aqui algumas coisas para a gente pensar, né? O lixo, como é que a gente está tratando o nosso lixo? E aqui são coisas que são fáceis de nós fazermos e de nós compartilharmos com outras pessoas também. O lixo ele tem algumas classificações, né? Ele pode ser, assim, no geral, classificado como lixo domiciliar, né? Que é gerado pelas atividades nas residências, em nossas casas, e ele é composto de resto de alimentos, produtos deteriorados, jornais, revistas, embalagens em geral, papel higiênico e outros. E o lixo industrial, né, originado nas atividades de diversos ramos da indústria. E como a gente está tratando esse lixo, né? Aí eu trouxe aqui uma reflexão sobre 5 R's, né, do lixo, de como a gente pode tratar esses resíduos. E esses 5 R's são uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta, fazendo com que cada um mude o seu comportamento diante do consumo e a forma como lida com os resíduos. Então, vou, assim, levar para a nossa reflexão um pouco o que consistem esses 5 R's, né? O primeiro ali, repense. Reflita sobre os processos socioambientais da produção, matéria-prima, condições de trabalho e distribuição. Então, você, quando vê um produto lá, pense nisso, como é que ele é produzido. Ele foi produzido de maneira adequada, sustentável, ele não foi usado a escravidão para tratar isso, não foi através de processos não muito agradáveis e aceitáveis. Recuse, evite o consumo exagerado e desnecessário, recusando produtos que causem danos ao meio ambiente. Reduza, diminui a geração do lixo, isto é, desperdiçar menos e consumir só o necessário. Reduza a quantidade de embalagens. Por exemplo, você vai numa loja fazer uma compra, você já parou para pensar quantas embalagens tem num produto só? Assim, um exemplo, você vai comprar uma camisa, dentro a camisa vem dentro de um plástico, depois vem esse produto vai dentro de uma caixa, depois é passado um papel por cima, depois é te dado uma sacolinha para pôr dentro. Você viu quanto lixo vai para fora? Porque nada disso você provavelmente vai aproveitar, ou quase nada. Então, procure usar menos embalagens. Reuse, dê uma nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e jogamos fora. Deve-se reutilizar sempre que possível. Então, muitas coisas, às vezes, você vai deixando e não está utilizando, e você pode, de uma maneira, fazer uma reforma, alguma coisa, e continuar usando esse produto sem a necessidade de comprar um outro produto. Recicle, transformar algo usado em algo novo, por meio de processos industriais. Então, o que for possível para reciclagem, separe o seu lixo adequadamente. Hoje é tão fácil você fazer isso, né? Onde você mora, a maioria dos prédios já tem isso, ou se é a sua casa. Facilite as pessoas que recolhem esses materiais. Lembrando que também você, separando adequadamente, os catadores, eles pegam isso, e isso é uma fonte de renda para eles também. Então, você, além de estar ajudando o planeta, você está ajudando outras pessoas a ter o seu sustento. Então, isso são coisas que a gente pode fazer, e é muito fácil e não te custa nada.
E sempre lembre, quando for jogar algo fora, repense. Não existe o fora. Você não se desfaz, ele vai para algum lugar para ser entulho, para estar assim prejudicando o meio ambiente. Tá? Então vamos pensar nessa possibilidade também de ajudar o planeta nesse sentido. Aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre as profissões, as vocações, as chamados para servir. A gente tem muitas profissões em cada congregação, na igreja em geral, né? A gente tem médicos, advogados, psicólogos, psiquiatras, economistas, contador, agricultor, eletricista, pedreiro, administrador. E a gente pode usar parte do nosso tempo, da nossa profissão, para deixar à disposição para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, né? E a Daniela já falou aí do serviço que eles fazem na parte da psicologia, e a gente tem, assim, exemplos em outros lugares de pessoas que dedicam parte do seu trabalho, disponibilizando não só para a igreja, como para a sociedade, um período lá para atendimento dessas pessoas. Então vamos pensar nisso, isso é tão fácil de fazer também, né? Ajudar o próximo dentro do que a gente tem de vocação e o que a gente tem de profissão. Então, a gente incentiva para que vocês façam isso também, e aí é mais uma dica de trabalho que pode ser desenvolvido em qualquer congregação, sem gastar um tostão, né? Porque a gente já foi falado aqui que muitas vezes pensa que você fazer ação social está diretamente ligado a dinheiro. E não é assim, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer sem dinheiro. Próximo assunto, eu acho também um assunto bastante importante, que é a próxima tela, que é a educação financeira. E hoje ela se faz ainda mais necessária, né, porque muita gente teve diminuição de renda, muita gente ficou sem emprego. Então, a gente ensinar e como administrar o dinheiro da renda de cada um, isso é muito fácil e muito importante também. A gente pode oferecer cursos, assessoria financeira, fazer palestra, fazer lives, e a gente tem muita gente capacitada nesse sentido, né? E isso também é muito fácil de fazer, e hoje é uma necessidade ainda maior, porque se você já tem dificuldade em ter emprego, se você tem dificuldade de ter uma renda, e você não souber usar esse dinheiro, fica mais difícil ainda, né? E isso acaba refletindo também, assim, por experiência, na própria oferta das pessoas. Elas começam a saber o valor do seu dinheiro, o valor do seu trabalho, né? Porque o dinheiro ele só tem porque você trabalha. Então, isso é importante você saber também do valor do seu trabalho. E aí pode também refletir, você pode fazer intervenções dentro do culto para os jovens, para as senhoras, e fazer lives, isso realmente dá resultado, né? E um assunto que, assim, eu acho muito importante para a gente tentar mudar o caminho das pessoas, se transformar o caminho de uma pessoa, de um povo, é a educação, né? Isso, o povo que é educado, ele tem muito mais condição de pensar, né? Você abre a mente das pessoas, e eu acho que é um caminho que, se você tivesse um país com um índice de educação maior, eu tenho certeza que a maioria dos problemas que você enfrenta hoje, você não enfrentaria, né? Então, vamos investir na educação. Será que a gente pode fazer alguma coisa? Pode fazer sim.
A gente pode criar um reforço escolar no contraturno das crianças, né, dos jovens. Você pode adotar uma criança para trabalhar a educação dela até uma determinada idade. Então, são alguns exemplos que você tem e que é facilmente de se fazer. Aqui tem, mais uma vez, uma citação do Mujica, e também, assim, eu concordo plenamente com ele. Vamos investir primeiro em educação, segundo em educação e terceiro em educação. Um povo educado tem as melhores opções de vida, e é muito difícil que os corruptos e mentirosos o enganem. Então, por que os governos não investem em educação? Porque um povo educado é muito mais difícil de ser enganado, né? Então, os governos pouco investem nisso aí, né? E a gente acha que investindo nisso aí é um caminho para a transformação e a solução de muitos problemas que os países vivem. Agora vamos passar um pouquinho sobre o voluntariado. Aqui uma das tantas definições também. É qualidade do voluntário, de quem se dedica a alguma coisa sem ter obrigação de o fazer, motivado por vontade própria. É um conjunto de pessoas que trabalham voluntariamente por vontade própria, especialmente aquelas que não recebem pelo serviço que prestam. A atuação voluntária, ela aumenta a expectativa de vida para quem auxilia o próximo, então ela faz bem para a saúde. Ela evita doenças graves como cardiovasculares ou câncer, e ainda previne o estresse e a depressão. E hoje as empresas, ao contratarem, ou buscarem pessoas no mercado, elas levam muito em consideração pessoas que fazem trabalhos voluntários. E isso está já no RH dessas empresas, porque as pessoas que fazem trabalho voluntário, elas têm muito mais capacidade de adaptação, elas têm o espírito coletivo, né? Então, elas têm, assim, vamos dizer, uma vantagem mercadológica quando foi buscar o trabalho. E para ser um voluntário, não precisa, assim, ter requisitos especiais. Ele precisa ter motivação, vontade, né? Mas é um trabalho que exige compromisso, exige respeito, responsabilidade, aquela vontade de ser solidário e, principalmente, como o pastor Ayrton diz, é gostar de gente. Quando você gosta de gente, tudo fica mais fácil, né? Então, você que pratica o voluntariado, você vai ver que ele é muito bom, e para mim eu acho que é muito fácil de fazer. Todos podem fazer, porque você pode fazer sozinho, você não depende às vezes de um grupo, de uma organização, né? Então é uma atividade que é muito tranquila de qualquer um de nós fazer. Aqui o próximo eu trouxe aqui para a gente refletir um pouco, né? Voluntários não têm necessariamente o tempo, eles têm o coração. Ninguém pode fazer tudo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa, né? O voluntariado é o maior exercício de democracia. Se você não gosta do que vê, seja voluntário. Não apenas critique, faça a diferença na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, né? E aqui, para a gente lembrar, a gente tem duas datas oficiais, né? Dia 28 de agosto é o Dia Nacional do Voluntariado, e dia 5 de dezembro é o Dia Internacional do Voluntariado. Então, assim, é um reconhecimento, né, nacional e internacional para essas pessoas que
que se dedicam ao trabalho voluntário. E aqui o apóstolo Paulo nos lembra as palavras de Jesus. A maior felicidade em dar do que receber. E isso realmente é verdade. Quem pratica isso sabe perfeitamente que isso realmente acontece na vida da gente. Aí vamos falar um pouquinho aqui de redes de contato. O que são redes de contato? A nossa rede de amigos, de pessoas conhecidas, e todos nós temos a nossa rede de contato. E essas redes de contatos, elas podem ser usadas para fazer a ação social. Você, numa campanha, num projeto, você pode apresentar às pessoas, e elas estão hoje muito, muito mais sensíveis a isso, né? Elas querem ajudar, elas estão pensando, principalmente aí depois que começou a Covid, a sensibilidade das pessoas de ajudar o próximo, e quando elas percebem alguém e têm confiança em alguém que faz isso, elas ajudam com muito gosto. Eu vou dar um testemunho aqui de uma campanha que nós realizamos aqui, e no começo tinha uma expectativa, era campanha para cestas básicas, no início aí da pandemia. E a gente tinha uma expectativa de R$2.000. E, para nossa grande surpresa, a gente teve um resultado de R$6.000. Então, você vê que as pessoas realmente estão assim, acessíveis a esse trabalho, a compartilhar um pouco do que elas têm. E ainda continuando só nesse testemunho, elas ficaram depois, algumas pessoas, mesmo depois que eu prestei contas e mostrei o resultado da campanha, elas pediram se podiam continuar fazendo doação de valores nos outros meses. E tem pessoas que fazem até hoje. Então a gente vê que as pessoas estão sensíveis a isso. Um projeto, só um pouquinho mais lá, pastor. Um projeto, uma campanha, uma atividade destinada a criar um produto, serviço ou resultado. É uma coisa que tem início, meio e fim, né? E às vezes alguns podem não dar certo, não ter o êxito que você espera. Isso é normal acontecer, né? E ainda a gente precisa desenvolver muito a cultura proativa das doações. As pessoas ainda são muito reativas para fazer doações. Elas estão dispostas a fazer, mas elas ficam esperando aparecer uma oportunidade. E isso a gente, felizmente, está vendo algum progresso agora, com o próprio depoimento que eu dei agora. E a gratidão aqui, sejamos gratos em todas as situações, né? Gratidão sempre, mesmo que não tenhamos o sucesso no que a gente pretende na campanha, ou apoio no projeto, agradecemos a pessoa que você teve contato. Ela às vezes não pôde por aquele momento, por alguma situação, mas o fato de você dar um feedback, de você retornar e agradecer essa pessoa, ela já fica contente e você já deixa uma porta aberta para, na próxima ocasião, você também poder apresentar uma outra situação para ela. E aqui, uma coisa que é muito importante, a prestação de contas. Você só adquire confiança com o tempo, né? Você não tem para comprar na prateleira, ou dizer que de um dia para outro você adquire a confiança nas pessoas, nas empresas, onde você buscar esses recursos. Então, é uma das fases importantíssimas da captação de recursos. Seja o mais transparente possível na prestação de contas. Quando tiver
transcorrendo a campanha, anote tudo que você usou o dinheiro. Mesmo que alguns lugares não tenham cupom fiscal, nota fiscal, anote o dia, o local que você comprou e deixe tudo isso guardado, arquivado, para que, se tiver alguma dúvida, alguém quiser saber, você ter pronto para apresentar. Demonstre para as pessoas que participaram do seu projeto, da sua campanha, o resultado final. Diga para ela quanto você arrecadou, quanto você gastou, no que você gastou, como você gastou, o que deu certo, o que não deu. Então, isso você vai ampliando a sua rede de contatos, porque isso fortalece. Essa pessoa pode falar para uma outra pessoa que participou de um projeto, de uma campanha desse jeito e daquele. Então, essa prestação de contas, detalhando tudo, vamos dizer assim, o sucesso do seu projeto. Não sejamos assim, como na prática se diz, de políticos, né? Só aparece quando quer o voto do eleitor. Pede uma vez e volta dali 4 anos com as mesmas coisas que dizia antes. Então, esse vamos dizer assim, uma dica para o sucesso nas campanhas e também nos projetos. Aqui uma figura assim para a gente refletir um pouco, né? A gente vendo Jesus acolhendo todas as nações, representada aí através de uma pessoa e as suas bandeiras, né? Jesus como médico de tudo e de todos, né? Assim, eu achei bem significativo. E aqui algumas considerações finais ainda em cima dessa imagem aí. Vamos cuidar de quem cuida, né? Tenhamos essa sensibilidade, por exemplo, tomando o exemplo de uma congregação, vamos cuidar do pastor que cuida da gente espiritualmente. Ligue para ele, pergunte para ele como ele está, faça uma devoção com ele, porque muitas vezes ele só faz devoção. Num dos cultos, mesmo presenciais ou online, em vez dele dirigir a mensagem, faça você ou veja quem pode fazer para ele também ter a oportunidade de receber esse benefício, né? Na Covid agora, vamos continuar nos cuidando, né? A Covid hoje está muito mais grave do que um ano atrás, né? Um ano atrás ela estava se espalhando ainda, hoje ela está em todos os lugares, grandes ou pequenos, né? Tomemos cuidado com a saúde nossa e do próximo, né? Se as pessoas que não se cuidam, só elas fossem afetadas, é uma decisão da pessoa, ela tem esse direito de querer isso, mas a gente sabe que não é só isso, ela afeta outras pessoas, e muitas pessoas, nem sempre é uma só pessoa, e o DAS, né, está à disposição de todos aí, todos os membros aí podem fazer lives, palestra com vocês, né, por qualquer assunto, e a nossa intenção é colaborar com vocês, é fomentar com vocês a ação social, e que ela chegue mesmo em cada congregação, porque é dali que a igreja fica forte, né? Vamos continuar semeando, independente de a gente poder regar ou cuidar, mas vamos continuar semeando a palavra de Deus, os exemplos de amor ao próximo, que a palavra de Deus a gente prega para pessoas. Nem sempre essas pessoas vão ser membros da nossa igreja, mas se elas se tornarem cristãs, é o que interessa, a gente é a igreja de Cristo. Então, continuemos fazendo isso, continuemos estudando
a gente querendo aprender mais num determinado assunto, a gente pode estudar hoje. Hoje temos tantos meios de estudo, né? EAD, cursos gratuitos, né? Materiais para você querer aprender mais sobre ação social, voluntariado, tem tanta coisa boa disponível. Lembremos que a gente aprende sempre na vida. Ninguém sabe tudo e nunca vai saber, a gente aprende sempre. Pensemos também, foi falado tanto em acolhimento, vamos pensar no acolhimento para dentro, acolhimento interno. Talvez um dos segredos dos índices maiores ali do acolhimento sejam as congregações que pensam no acolhimento interno, porque as pessoas estando preparadas para acolher, elas acolhem melhor. Então, vamos pensar nisso também. Vamos escutar as pessoas precisam ser ouvidas. Às vezes, basta você escutar a pessoa que você já está fazendo a sua ação social. Vamos ser mais proativos, vamos ser criativos, vamos ser inovadores. São coisas que todos nós podemos fazer. E vamos pensar na igreja como uma parceria entre o pastor e a igreja, entre o pastor e a diretoria. O trabalho é conjunto, não é que o pastor tem que fazer tudo e a congregação não. Então, essa parceria entre pastor e igreja é que dão os melhores resultados. Vamos perguntar às pessoas em que eu posso te ajudar, né? Estou à disposição. Vamos orar sempre, e continuemos sendo instrumentos de Deus para um mundo melhor. Eu só queria que o pastor voltasse ali a tela anterior. É uma representação aqui de um vírus, né? Uma figura aqui que eu acho que está bem em voga, e eu queria, assim, falar para vocês que quem é mordido, quem adquire esse vírus, uma boa notícia para vocês, ele não tem cura, ele não sai de você mais. Então quem já experimentou isso aí, ele tem isso dentro de si, ele não sai mais. E vamos espalhar esse vírus para mais pessoas. A gente tem oportunidade todos os dias em nossos contatos, vamos usar a mídia de maneira inteligente, responsável e amorosa com as pessoas. A gente tem oportunidade de estar compartilhando, vamos compartilhar coisas boas, tem tantas coisas boas para a gente compartilhar, vamos ser mais seletivo nas coisas que recebemos e compartilhamos, vamos não compartilhar coisas ruins que acontecem, lógico que acontecem, mas não com sentido, a maioria compartilha só para aquilo que se transforma em coisas ruins. Vamos compartilhar coisas boas, a gente tem discernimento para fazer isso. E as pessoas que ainda não foram infectadas com esse vírus, vamos levar esse vírus e infectar essas pessoas. Eu agradeço aí a oportunidade, acho que já passei do tempo aí, e aí à frente nessa próxima tela tem ali os meus contatos, né? Eu estou à disposição de todos aí, e que Deus continue ajudando, abençoando a cada um de vocês no seu trabalho, na sua vida, na sua família, e que a palavra de Deus continue inspirando cada um para continuar o trabalho da ação social também. As perguntas, eu acho que a gente não vai ter tempo, né, pastor Ayrton, mas se tiver lá no chat, eu tenho maior alegria e prazer em responder a todos. Obrigado.